o teu anjo lindo. Olá. Sempre bonita, não é? Uma Sempre linda, cotoveladazinha. sempre elegante. Obrigada, igualmente. Meu Deus, que maravilha. Sim, mas eu já te conheço assim, aqui destas andanças há muitos anos e tu a mim não é? Eu não conheço há mais anos a ti do que tu a mim, destas andanças da televisão, Pois, possivelmente, dos modelos, de possivelmente, tudo, não é, possivelmente. querida? Muito bem. A Ruth foi sempre uma rapariga assim que deu nas vistas? Quer dizer, remontamos ao tempo que é de liceu? Sim. Sim, talvez. Porquê? Porque havia uma característica que eu tinha, que ainda tenho hoje, apesar de que hoje eu falo, o meu filho tem 20 anos e tenho 1,85 m, não é? Pronto. Mas no meu tempo, eu tenho 50 anos, ou seja, eu na escola era a mais alta. Havia mais uma ou duas que se destacavam a esse nível, mas eu destacava-me por isso. E, portanto, acabava por dar um bocadinho mais nas vistas, não só pela altura, mas porque sou muito extrovertida, porque... Também era um bocadinho rebelde, não era? Muito. Então, muito. conte-me lá, como é que era? Era muito de bater o pé, era Sim. muito... Não era senhora da verdade, porque eu sempre dei, sempre quis ouvir as várias opiniões e aceitava-as, e às vezes não concordava, mas está tudo bem. Mas sempre tinha a minha forma de ver as coisas e de gerir à minha maneira. Podia aceitar conselhos deste, daquele, pai, mãe, mas depois, no fim, a atitude era a minha, a decisão era a minha. E a minha rebeldia é uma coisa intrínseca desde sempre. Como é que essa rebeldia começou a lidar assim com os primeiros elogios à beleza? Foi bem ou foi mal? Foi bom, foi bom. Foi bom? Foi bom porque, quer dizer, tudo o que é positivo e bom, Sim. agrega valor, digo eu. Sim. É sempre bom. É aquela história de que eu entendo que há pessoas tímidas que ficam aflitas às vezes com um elogio. Eu sempre gostei muito de receber elogios, também sempre gostei muito de dar elogios. Portanto, era sempre bem recebido. Agora, daí eu pensar que, porque, és muito gira, és muito fotogénica, para mim não valia o que as pessoas achavam que valia, não é? Mas ligava à imagem ou era Maria Rapaz? Era muito Maria Rapaz. Ah. A minha mãe era uma guerra para me pôr uma saia. Mas uma guerra. Aliás, eu tenho uma história engraçada que eu acho que pouca gente sabe disto. Houve uma vez, por rebeldia, Sim. o meu pai, ele trabalhava numa empresa de informática muito conhecida, a IBM. E, Tão portanto, famosa naquela altura. É muito verdade, famosa, muito foi das é. primeiras, não é? É. E então, todos os anos promovia uma festa de Natal para os funcionários e para a família. E a minha mãe queria muito, usava-se na altura, e eu nunca fui de seguir a moda, como ela é, tinha sempre a minha forma de me arranjar. Havia uma moda que eu odiei, que era aquelas saias de balão a Camões. Sei. Oh, valha-me Deus, a minha mãe, como era modista, fazia-nos a roupa toda Sim, pipi, não é? sim. Tipo, muito mais... E dizia-se mesmo pipi naquela altura. Era pipi. Era. Pronto. E eu, quando vejo aquela saia, eu disse, não vou naquela maneira. Eu pareço uma boneca de montra. O que é isto? Não. E então, fiquei tão rebelde, que quando eles deram conta, o meu pai e a minha mãe, quando deram conta, eu rasguei umas calças de ganga, Sim. todas aos farrapos, que não se usava na altura. Depois foi moda e Sim, hoje sim, já sim, voltou sim. a ser. Na altura, Deus me livre, Sim, tinha sim. que ser calcinha de ganga normal. Pois que eu as rasguei com uma tesoura e desfiz os fiapos todos. Sim. Quando estávamos prontos a sair de casa, Sim. a minha mãe ia desmaiando. Tadinha. Ela não posso acreditar. Tira já! E tive mesmo que tirar, porque senão levava logo um carquilho que me virava a cara do avesso. Logo. Naquela altura podia ser um carquilho, agora não. Vários. Eu levei Apanhou? muitos. Apanhou? Apanhei. Mas também levei muitos mimos. Foi não é? uma princesa. Ai, que lindo. Então, como é que foi o primeiro convite? Quando é que foi abordada assim por alguém que quis dar-lhe trabalho? Vou viajar no tempo. Vai. Vou viajar no tempo. Ora, muito bem, portanto, isto começou, eu tinha cerca de 15 anos, e quem me abordou, curiosamente, foi o Henrique Oliveira, que ainda hoje está no ativo, tem a Hop Produções, mas na altura era a Miragem, a produtora. E eu ia na Baixa do Porto com a minha mãe, e obviamente por uma questão de respeito ele dirigiu-se à minha mãe para me convidar para uma campanha de iogurtes. Eu nem gosto de iogurtes e vou fazer uma campanha, era como me faltava agora. Sim. Não, a minha mãe disse logo, olha, eu por mim está tudo bem, mas tem que querer é ela, não é? Claro. Mas eu, lá está, Maria Rapaz, não queria saber disso para nada. Aliás, eu tinha uma ideia muito deformada do mundo da moda. Achava que era tudo muito fútil, que as pessoas viviam muito naquela aquela coisa de
a futilidade Sim, das só do malas, aspecto, carteiras e sim. guarda-roupas e Sim. pronto. E eu era a rapariga de jogar à bola, jogar ao mata, jogar futebol, cartas, tocar viola e, portanto, Não estava para aí virada. não estava mesmo para aí virada, não me via. Se eu andar saltos altos, eu acho que morria. Eu sou o primeiro salto alto que eu pus, foi no meu curso de manequins, que eu ia, parecia que estava quase na ponte 26 de Abril. Sim. Quer dizer, portanto, para mim estava completamente fora dos meus trâmites de futuro. Eu queria, como miúda, como qualquer miúda naquela altura, ser hospedeira de voo. Sim, sim, era nessa altura era. E o meu pai tinha o brevet de aviação. Ora. E, portanto, tinha aquela fusão, não é? Mas nada disso aconteceu. E depois de várias pessoas me abordarem, em vários sítios diferentes, quando há uma pessoa que me diz: "Oh, Ruth, tens ideia? Pronto, eu já percebi que tu não queres mesmo, mas há uma coisa que se calhar te vai aliciar." Eu tinha uma mesada de miúda. Sim. Como qualquer miúdo, Claro. mas não era uma mesada a troco de nada, tinha que limpar o pó, tinha que aspirar, tinha que... Sim. Minha mãe dava-nos uma mesada. Sim, dava trabalhinho ganhar a mesada. Mas tens que saber Sim, ganhar. sim, Pronto. claro. E então há um dia que eu vim a perceber que os manequins ganhavam cerca de 30 contos por sessão fotográfica e isso... Ui, isso aí. Antenas no ar, Sim. espera aí. 30 contos? Contos? Sim. Estamos a falar em É 1989. muito. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Era. Portanto, aquilo confesso que me aliciou porquê? Comecei logo a fazer projetos. Sim. Fazer a carta, pagar o meu carro, dar menos despesas em casa, Claro. poder ir passar fins de semana com amigos, dar-me assim alguma liberdade. Sim, sim. Não é? E eu confesso que foi isso que me... Apesar de eu não se me considerar, eu não sou, e já vamos Sim. perceber que eu não sou mesmo uma pessoa materialista, o dinheiro faz falta, faz, o dinheiro é um bem essencial, porque vivemos num mundo material e temos que pagar contas, e temos que comer, temos que viver. Claro. Mas para mim o dinheiro não é tudo, é um bolo. Claro, claro. E portanto, eu confesso que isso foi o que me aliciou mais e pensei assim, bem, não há como tentar. E depois, se não quiser, adeus e um queijo, e venho para casa e continuo nas minhas coisas. Mas depois foi um admirável mundo novo, porque comecei a perceber que não, que são pessoas normais, como eu, com características todas muito diferentes umas das outras, naturalmente, como em qualquer área. E confesso que fiquei rendida. E como é que foi a primeira impressão estar assim perante uma câmara pela primeira vez? Para Uma fotografar? câmara fotográfica? Sim. Como é que foi? Foi muito desafiante, porque eu não sabia onde é que havia de pôr as mãos. Eu não tive formação, não é? Eu aprendi no ativo. Sim, sim. Pronto. E, portanto, a situação era pôr as mãos. Para onde é que eu olho? Para cima, para a esquerda, para a direita e toda a maquilhagem, até maquilharem-me. Fazer impressão Eu aos nunca olhos. me tinha maquilhado na vida, portanto... e foi assim uma coisa... Mas também rapidamente... Eu tenho uma coisa boa, que eu sei que sou assim. Tenho um poder de adaptação muito grande a situações novas. Eu tenho a prova disso ao longo da minha vida. Aliás, nós somos seres que nos adaptamos às realidades, não é? Depois há umas pessoas que têm mais dificuldade e outras menos. Eu sempre tive uma grande facilidade em me adaptar a novas aventuras. E sempre fui muito aventureira. E depois quando se adaptou, como é que foi? Foi sempre daí, sempre feito, foi prega fundo, embora lá. Foi sempre a fundo, sempre. E os estudos como é que ficaram na altura? Não ficaram. Eu queria ir para a faculdade, não consegui. Porque, Helena, remontamos aos anos 80, 90. Na altura não havia nem um terço, havia 3 ou 4 agências de moda. Pois. O mercado era imenso. Havia pouquíssimos manequins. Eu posso dizer que no Porto, que eu sou do Porto e Claro. vivi sempre lá, desde o momento em que nasceu o meu filho, depois vim para cá, mas eu era a única manequim loira do Porto, portanto, só por aí já podes ver como é que a coisa funcionava. E, portanto, eu tinha mesmo muito trabalho mesmo. Eu cheguei a momentos da minha vida que tive que inventar uma gripe, nada de grave, mas não estava bem, um desarranjo, qualquer coisa, para não ter que vir a Lisboa fazer um casting, ou não ter... Trabalhos nunca falhei. A trabalhos eu nunca fui desde muito... Eu comecei com 17. Claro. Portanto, foi sempre uma coisa que desde muito nova, aprendi que para se singrarem, seja o que for, temos que ter uma data de cânones que nos fazem manter.
o não chegar a horas, o não faltar, o assumir a responsabilidade, o ser profissional. Não basta ter, eu dei aulas de moda e aos meus alunos dizia-lhes, não basta ter um palmo de cara, um palmo de corpo, tem que ter atitude, tem que ter consistência em tudo o que vocês fazem e entrega. Isto não é uma brincadeira, é muito giro, é um mundo de glamour, é um mundo de imagem, mas por trás de tudo isso há uma postura e essa postura tem que prevalecer, porque senão não adianta. Há cada vez mais gente a aparecer e é num instantinho. Eu vi muitas pessoas com tudo, claro. fisicamente, com tudo para terem uma carreira de sucesso e fizeram meio do trabalho e nunca mais e não conseguem, é verdade. Até... E como é que era tão jovem a Ruth ter que gerir tudo? Dinheiro novo, oh meu Deus, tanto dinheirinho na mão. Fui muito inconsciente. Não é assim? Fui muito inconsciente, muito. Viagens, tudo ao mesmo tempo, como é que era? Muito inconsciente, e eu digo isto hoje à distância destes anos todos. Sim. Vamos lá ver uma coisa. Uma miúda com 17 anos, que vem de uma mesada, sei lá, de 500 escudos ou 600, já nem me lembro, ganhar 30 contos num dia. Eu tinha dias que, suponhamos, eu fazia 3 ou 4 trabalhos naquela semana e ganhava o mesmo. Meu pai ganhava muito bem. Sim, na IBM ganhava. Meu pai tinha um ordenadão. Não éramos uma família rica, nunca fomos, mas éramos aquele médio alto. Pronto, nada nos faltava. Tínhamos qualidade de vida, nada nos faltava, fazíamos sempre férias fora de Portugal, mas não éramos ricos, nem nada que se parecesse. Agora, eu de repente, em 3 ou 4 dias, ganhava o mesmo que meu pai num mês. E ele ganhava muito bem. Portanto, foi o tal chamado dinheiro fácil, que eu não senti aquele esforço de batalhar por ter. Sim. E isso deu-me, de alguma maneira, como é que eu ia te explicar? Não me deu aquela coisa do esforço para conquistar as coisas. E no alto dos meus 17 anos... Então, uma menina... Não é? Cheia de sonhos, era comprar tudo e mais alguma coisa. E não era só comprar, eu vou contar uma história que eu acho que pouca gente sabe, eu acho que muito pouca gente sabe disto. Eu, em miúda, remontamos à minha escola primária. Sim. Há um dia que eu vejo uma nota de 20 escudos numa mesa lá em casa. E eu tinha, sei lá, 7 anos, não sei, estava na primária. E peguei nos 20 escudos e não foi naquela coisa de tirar, porque senão eu já sabia o que é que me esperava, não é? Claro. Mas peguei na nota como pegasse num rebuçado, quer dizer, não me foi sem maldade nenhuma. Sim. Mas levei a nota. Claro que na escola, as minhas, que era um colégio de miúdas, Sim. E tu és rica, tu tens 20 escudos, tu és... que não seja por isso, rasguei a nota aos bocadinhos, toma lá, somos todos ricos. Ou seja, eu desde muito cedo aprendi que a partilha é muito importante na vida. É mesmo muito importante em tudo, seja material ou não, o partilhar. Claro. E isto é um episódio engraçado, porque denota-se logo de miúda o sentimento de toma lá que eu também quero que tenhas o mesmo que eu. E isso é muito importante no ser humano. Sem dúvida nenhuma. É muito importante e faz-nos criar uma coluna vertebral que depois no futuro nos traz coisas maravilhosas e daí vem depois aquilo que vamos falar mais à frente. Mais à frente. Mas antes de irmos mais para a frente, diga-me então, você também fez carreira como atriz, como apresentadora. Fizeste. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, fizeste, é isso. Fizeste, não foi? Quer dizer, carreira de atriz não foi propriamente isso. Eu fiz alguns trabalhos pontuais. Mas tiveste algumas experiências, não é? Tive algumas experiências, pronto. Fui convidada para algumas coisas. A única coisa que eu fiz mais consistente a esse nível foi os Morangos de Verão. Eu penso que foi a terceira série, a terceira temporada. Foi os Morangos de Verão 2006. E aí foi realmente uma coisa mais consistente, porque foi toda uma série de verão. E foi uma experiência muito gira, muito gira. E hoje é giro eu ver que muita gente com quem eu contracenei, a Diana Chaves, que está cá connosco na SIC, ela começou, eu cheguei a contracenar algumas cenas com ela, muito poucas, porque eu fui convidada só naquela altura, ela estava o tempo todo. Mas muitos, a Mariana Monteiro, uma data de atores que se consagraram e que se mantiveram porque realmente têm valor e porque cresceram e porque evoluíram. E eu cada vez que os vejo no ecrã, fico tão feliz, digo, caramba, que bom, que maravilha, começaram comigo, entre aspas, não é? É tão bom.
É muito E a gratificante. tua carreira de apresentadora? Bom, a carreira de apresentadora começou por um convite do Henrique Oliveira, que me abordou para os iogurtes, Sim. não é? Tinha eu 15 anos, e que me convidou, inicialmente ele convidou-me para integrar com o Nuno Graciano o Doutores Engenheiros. Só que na altura tinha acabado de assinar um contrato de moda em Madrid. E os contratos na altura não havia cláusulas de rescisão, não havia como. E eu era uma miúda, eu tinha 18 anos e, portanto, eu tinha que ir muito que confiar na minha agência. E se eles me diziam que não era para sair de Madrid porque estava em fase de castings e de evolução na carreira, eu tive que acreditar neles, não é? Portanto, não comecei em televisão com 18 anos, comecei depois com 24 ou 25, mais tarde, também com o Henrique Oliveira, sim, para fazer o Despedida de Solteiro com o Zé Jorge Duarte, sim, que foi assim maravilhoso, porque ele é uma pessoa incrível, aprendi imenso com ele. Aliás, aprendi imenso com o Henrique Oliveira, com toda a equipa da Miragem na altura. Foi mesmo muito, muito bom. Mas dicção zero. Quer dizer, completamente tipo a apanhar bonés, não é? Mas apanhaste os bonés muito bem. Sim, sim. Depois, posteriormente a isso, vem o Isto ao Vídeo, com o que o Carlos Cruz me entrevistou, sim, me contactou. E realmente, para mim, foi uma responsabilidade muito grande, porque, quer dizer, vimos de um Virgílio Castelo. Claro. Ok? Para mim tinha um peso muito grande. Eu via o Virgílio na televisão desde sempre. Claro, claro. Meu Deus! Eu senti-me tipo, ai meu Deus! Mas pronto, correu bem. A equipa era maravilhosa, maravilhosa. Partíamos-nos a rir. Aliás, eu tenho muita facilidade em rir, porque eu toda a vida fui sempre uma pessoa muito bem disposta. E a tua gargalhada é muito conhecida. Muito conhecida muito mesmo. Difusiva. É. Agora estou mais calma a esse nível, já está mais doseada, mas também depende do que me sim, confrontarem. Sim. Claro, claro. Esta cadeira é segura, não é? Tipo, não vou malhar. Mas o Carlos, lembro-me na altura, imaginemos, eu vinha do Porto e tinha os vídeos para ver, para depois, tinha os cartões, telepontos na altura, por acaso, nem pensar, aquilo era tudo mesmo cartões ali, a cartolina. Claro. Aliás, mentira, não tinha teleponto, mas depois engendrou-se um teleponto, sim, daqueles que faz espelho, era uma coisa muito arcaica na altura, mas pronto, aquilo funcionava e pronto. Mas eu lembro-me de vir, no próprio dia, assistir aos vídeos, para depois haver uma ligação aos textos. Claro, não é? Claro. Pois que não deu, tinha que vir no dia anterior, porque borrava a maquilhagem toda, porque eu via os vídeos e partia-me toda. Portanto, depois já não conseguia dizer o resto do texto, porque enquanto me lembrasse daquilo, claro, a loira não para de rir, que é isto. Então o Carlos não, vês no dia anterior, vês os vídeos, dormes sobre o assunto e no dia seguinte falas. E não me mostrem outra vez o vídeo, por favor. Mas foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E foi aí a grande alavancagem, sim, da tua vida. Mas há outra experiência que tu querias muito ter antes do 30, não era? Ser mãe. Ser mãe e consegui. E conseguiste. O universo foi muito generoso. Foi porque, pronto, eu sabendo a vida que tinha em moda e sei que não era compatível, eu tinha colegas minhas, um pouco mais velhas, que já tinham filhos. Mas eu via as queixas delas. Não têm tempo aos miúdos, não conseguem ir fins de semana, porque os desfiles normalmente eram os fins de semana. Mas não era só os desfiles, era desfiles, sessões fotográficas, publicidade. Quando estava fora de Portugal, eu trabalhei muito lá fora. E, portanto, para mim era impensável eu ter um filho para ser criado pelos avós, ou até ter uma babysitter, para mim era impensável. Eu, quando quisesse ter um filho, tinha que ter tempo para estar com ele, para o criar, para seguir os passinhos dele. Uma coisa é ter um trabalho pontual, claro, ok? Outra coisa é estar sempre fora. Não é possível. Para mim não dava. E por isso é que fui adiando a situação de ser mãe. Só que eu pensei, 29 anos, a carreira de manequim não é longa, toda a gente sabe disso. E, portanto, eu decidi, é agora, vai ser agora. Neste próximo ano eu vou ter que
vou ter que tomar essa decisão porque estou a chegar aos 30 e eu tomou queria mesmo. mesmo ser mãe mais... Até gostava de ter sido muito mais cedo, mas Sim. por causa da moda não era Claro, possível. claro. E fiquei mesmo grávida com 29 anos, despedi-me da moda no Portugal Fashion, toda a gente achava que eu estava a dizer uma grande bacurada, porque eu contava anedotas a toda hora, estava sempre na piada, estava sempre a fazer... a brincar com as coisas, mas ninguém acreditava, nem os estilistas, nem os meus colegas manequins, ninguém. Só, está bem, para a Isso foi semana temos um verdade. desfile, boa sorte, eu não estou lá. Ninguém acreditou, mas depois perceberam que era mesmo real. E depois, isto foi em outubro. Em novembro, eu virei-me para o pai do meu filho e disse-me, vou deixar de tomar a pílula. E ele, acho muito bem, e deixei, engravidei em janeiro. Oh, coisa linda. Não é? E ele Que coisa nasceu, linda. curiosamente, eu tinha 29 anos, porque ele nasceu em setembro, e em novembro eu fiz 30. Portanto, eu ainda tive um filho com 29. Foi muito giro, foi muito bom. Que bom, que maravilha. Minha querida, mas tu há um bocadinho disseste-me que eras terapeuta quântica. Não é? Que voltas é que a vida te deu para te levar até aí e seres verdade. terapeuta quântica? Sim, isto foi assim. Eu já tinha experimentado, ainda vivia cá em Lisboa, numa fase mais conturbada, daqueles altos e baixos que a Que a malta vida tem, claro. E através de uma amiga, ela tinha uma amiga que tinha uma máquina de terapia quântica, que para mim aquilo era chinês. Eu disse, isso é o quê? Come-se? Tipo, Claro, claro, sim. não, porque isso vai-te dar um equilíbrio energético, mas tu tens que acreditar nisso, porque senão não funciona. Eu disse, acreditar em quê? Então expliquem-me. Pronto, eu lá percebi mais ou menos, mas acreditando ou não, fiz umas quantas sessões e senti, de facto, uma diferença grande. E não precisei de recorrer a medicações, nada. E senti-me mais leve, diferente. Eu não sei explicar, na altura, não tinha muito conhecimento e, portanto, mas o que eu senti na pele foi uma leveza grande, a mente mais clarificada, os desafios aconteciam, mas eu já reagia a eles de uma forma muito Sentiste mais mais calma, equilibrada? mais equilibrada energeticamente. Hoje eu... Sem saberes o que era. Sem saber. É. Mas isto remontamos a 2008, 2007, por aí. Sim. Nunca mais liguei a isso. Entretanto, na altura em que a minha mãe morreu, em 2017, e eu fui ao fundo, fui mesmo a charco, completamente, e, porque pai e mãe é a base, não é? Claro. Quer dizer, são as raízes. E a minha mãe foi uma coisa muito repentina, ninguém estava à espera. Curiosamente, eu não estava à espera que nenhum deles fosse, porque nós achamos que os nossos pais são eternos, não é? Mas, na altura pensava, tinha mais receio, é mais o termo, que o meu pai partisse primeiro por uma razão, porque o meu pai sofreu do coração, já perdi a conta aos infartos que ele teve, já foi operado ao coração não sei quantas vezes, tem não sei quantos stents nas artérias. E a minha mãe era uma pessoa, tinha as mazelas da vida dela, tinha 76 anos e naturalmente tinha algumas mazelas, mas que não se podia dizer, vai morrer disto. Claro. Não. Pronto, eram coisas que ela ia lidando, tomando a medicação que o médico dava, pronto. E foi uma coisa muito repentina, mesmo muito repentina, e portanto, 76 anos ainda tinha muita coisa para viver, dizia eu na altura, não é? E portanto aquilo foi tirarem-me o tapete completamente, foi assim o desafio maior que eu tive na minha vida, foi mesmo esse. E Entraste em depressão, então? Profundíssima, profundíssima. E claro está, tive que ir ao médico, deram-me bombas autênticas, hoje eu olho para trás, não sei como é que eu tomei aquela coisa toda. Já não passava com medicação para dormir e dizia, papá, tenho que tomar dos seus remédios para dormir, porque eu só queria apagar no sentido de... Eu compreendo, de não estar dormir estar todos os ausente, dias, sim, de manhã sim. à noite, até Sim, sim. aquilo passar. Claro. Até acordar um dia, pronto, ok, está tudo bem. Mentira, não é? É mentira, todas as pessoas que passaram por depressão sabem o que é que estás a falar. Exatamente. Portanto, não valia a pena. Até que há um dia que me cai uma ficha, porque eu tenho um amigo meu que é fisioterapeuta, mas também tem a vertente quântica e tem máquinas de terapia de biofeedback. Sim. Porque as máquinas, as pessoas falam muito em terapia quântica, mas as máquinas são máquinas de biofeedback. Isto é o quê? É uma máquina que vai medir, em termos energéticos, o equilíbrio biológico da pessoa.
E ao fazer essas medições, percebe-se o que é que... Mas vai desde tudo, desde o déficit das vitaminas, minerais, parte hormonal, parte neural, mede mesmo tudo, todo o organismo da pessoa. E o que é que ela faz? Não é numa sessão. Isto é uma coisa que... É como tudo, é um tratamento. É um tratamento, exatamente. Não é a pílula mágica. Pensa que vai mágica. fazer uma sessão e que fica curada. Sim, não claro é não, um comprimido para a dor de cabeça, não, que ali a meia hora passou. Não, aquilo tem que ter um seguimento. É um tratamento? É um tratamento. Comigo foram 8 meses. Só que foram 8 meses, mais ou menos, porque 8 meses eu já explico. E eu quis mesmo, porque eu não queria continuar com químicos. Pois. Não queria mesmo continuar com antidepressivos e com porcarias para dormir. E recorri a ele. Pronto. E disse-lhe, Vítor, eu preciso de ajuda, mesmo. E ele disse-me, eu percebo que sim. Portanto, ele sabia da situação. Claro. E todas as semanas lá ia eu fazer o biofeedback. E à medida que ia fazendo, ia deixando a medicação? Ao fim de uns tempos, sim. Só que, entretanto, foi-me posta à frente uma situação que eu não fazia ideia, nem estava para aí virada, quer dizer, nem estava, nem deixava de estar, porque eu não sabia. Sim. Propuseram-me fazer um curso de física quântica, sim, em que ia ter conhecimentos para ter uma máquina de biofeedback minha, sim, onde eu podia não só tratar-me a mim, como a quem eu quisesse. Portanto, foi essa a formação, foi o primeiro passo para você dar consultas, as consultas que está hoje, não é? Exatamente. Hoje estás consultas, não é? Tratamentos. Estás consultas, fazes tratamentos. Exatamente. Tens também um canal de YouTube, não tens? É assim, o canal do YouTube, eu não promovo muito a máquina porque o dia tem 24 horas, não é? E isto requer muito tempo, porque as terapias, a principal, aquela que é mesmo substancialmente forte, eu nunca gasto, nunca menos do que 2 horas e meia, 3 horas com cada pessoa. E eu tenho que escrever guiões, eu tenho que... Ou seja, eu lembro-me, quando fazia televisão, havia alguém que escrevia, alguém que vestia, alguém que maquilhava, alguém que filmava. Claro. Eu faço tudo sozinho. Claro. Eu escrevo, estes anos todos eu mergulhei completamente no desenvolvimento pessoal, continuando sempre com as terapias, obviamente, mas foi com a minha máquina, isto voltando um bocadinho atrás para acabar esse raciocínio, foi com essa máquina em casa que eu me comecei a tratar. Portanto, todas as semanas, que era uma vez por semana, lá me ligava à máquina, lá via, porque já tinha as aulas concebidas e, portanto, sabia, tinha códigos para reverter, tinha códigos para inserir, isto é tudo frequências vibracionais que vão interagir com o nosso campo energético, com a nossa biologia. É muito interessante. Olha, eu gostava imenso. Os resultados são maravilhosos. Eu sei que são muito Foi com bons. essa máquina que até hoje, Maria Helena, eu nunca mais tomei um antidepressivo. Eu acredito. Nunca mais. Eu acredito, minha querida. Nós temos aqui vários especialistas que vêm ao nosso programa e eu faço questão que venhas agora uma próxima vez para nos falar do biofeedback, está bem? E eu agradeço. Está combinado? Aceito e fico toda contente. Falar sobre aquilo que fazes, está bem? Ok. Um beijinho muito grande. Adorei estar aqui contigo, está bem, minha querida? Obrigada. Olha, mas antes de nos despedirmos, eu quero perguntar uma coisa. Como é que encontras o teu ponto de equilíbrio? Olha, o meu ponto de equilíbrio eu encontro com a meditação, com o yoga, com a minha conexão interna, com o meu alinhamento interno. A meditação dá uma clareza muito grande. O silêncio, eu saio da cama e faço silêncio de 5 minutos, porque esse silêncio vai desligar todas as sinapses neurais e eu vou me sentir muito mais em equilíbrio e com uma clareza mental muito grande para qualquer desafio que me apareça. Sou humana, de vez em quando há coisas mais difíceis, mas eu rapidamente reestruturo. Portanto, eu só quero aproveitar, se me deixares, diz, claro, para dizer às pessoas que estão lá em casa que subscrevam ao Ruth Marques Oficial no YouTube. Vão ter conteúdos incríveis, de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, dicas, receitas de coisas maravilhosas, práticas, muito fáceis, entrevistas dentro desta área com pessoas conhecidas, outras menos conhecidas. Vejam os vídeos, absorvam, façam like, partilhem. E vão fazer com certeza like. Obrigada, e Maria Helena. Um beijinho muito grande, Ruth. Muito Adorei obrigado, estar aqui contigo. Beijo. Até breve, minha querida. Até breve. Até breve.